a nossa aula de artes dessa semana, tá bom? Professora Vanessa Pinheiro. O nosso tema da aula de hoje, né? Por dentro das artes visuais, páginas 54 a 57 do livro de vocês, tá certo? Do livro de artes. Conceito. A arte visual é o tipo de expressão artística que é captada pela visão. Ela também é definida conforme seu meio ou sua mídia, como o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o cinema e o vídeo. Todos os trabalhos de arte visual, eles são composições, e para compreendê-las é necessário conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação desses elementos. A composição ela é organizada, o arranjo, é a organização ou arranjo dos elementos da arte visual de acordo com os princípios da arte visual. São alguns tipos de elementos da arte visual, né? A gente vai começar pelo ponto. O ponto ela é a unidade visual mais simples e irredutível, possui formato, cor, tamanho e textura. Caracteriza-se pelo tamanho pequeno em relação aos demais elementos do layout e formato simples. Organizados sequencialmente, os pontos eles formam linhas que dirigem o olhar. Quanto mais unidos, mais força adquirem na condução do olhar. Ó, são desenhos que são feitos com pontos, ó, tá vendo? Gente, ó, esses exemplos, ó. Um animal feito com pontos, né? Pontos menores, pontos maiores, e assim vai formando o desenho, tá bom? O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando batemos com a ponta do lápis no papel, por exemplo, estamos fazendo um registro. Uma marca, um ponto. Esse tipo de registro pode ser feito com materiais diferentes e em suportes diferentes. Outro elemento que compõe a linguagem visual são as linhas. As linhas elas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor. Veja alguns exemplos de tipos de linha. Um dos movimentos artísticos que mais valorizou o ponto foi justamente o pontilhismo, né? Pontilhismo é que ele valoriza o ponto. Já tá falando pontilhismo, né? Aqui, ó, é um exemplo de um desenho feito com pontos, ó, tá vendo? Vocês estão observando, ó, que formam o rosto de uma pessoa, né? Forma a roupa, tudo da pessoa com ponto, ó, pontos de diferentes cores, de diferentes tamanhos, né? Que vai formando um determinado desenho. Elementos da linguagem visual, linha, né? Podemos defini-la como um ponto em movimento ou como uma história do movimento de um ponto. Instrumento fundamental para apresentar aquilo que ainda não existe. Elemento essencial do desenho, né? A linha raramente existe na natureza, mas pode ser vista no meio ambiente. Ó, aqui, ó, um desenho também com linhas, ó, tá vendo? A rede elétrica, né? As linhas elas podem ser horizontal, né? Linha reta horizontal, por exemplo, linha curva, linha ondulada, linha inclinada, linha reta vertical, linha quebrada, espiral. Classificação da linha. A reta, quando a linha é reta, ela significa calma, serenidade, usada para a linha do mar ou linha horizontal. Ondulada, né? Movimento, da ideia de movimento, usada para ondas, durnas, serpentes. Série de linhas curvas, né? Movimento mais forte, agressivo, usada para ondas do mar, água em movimento. A linha quebrada, que indica movimento, também usado para montanhas. As onduladas paralelas, elas significa tranquilidade, né, usada para a superfície marítima e direção dos ventos. Sinuosos e irregulares, movimentos usados para representar líquidos agitados, movimentos marítimos. Sistemas curvos com vértices, movimentos sistemáticos e constantes, usado para representar o mar ou outro tipo de água em movimento. Conjunto de linhas quebradas, movimento que
quebra, usados para representar sistemas montanhosos de grandes alturas, gráficos ondas elétricas, conjuntos de curvas fechadas, movimentos mais calmos, usados para representar expressões de rotações e sistemas nebulosos. O Wassily Kandinsky foi um artista abstracionista, né, que utilizou linhas em suas composições para expressar uma infinidade de sensações. Ó, desenhos aqui usando linhas, né, a linha curva, a linha reta, a linha horizontal, a linha inclinada, a linha espiral, né? A linha ela descreve uma forma. Na linha das artes visuais, a linha descreve a complexidade de uma forma. Existem 3 formas básicas, né? O quadrado, né, que é usado por linhas, ó. O triângulo, né? E o círculo, né, que é a linha curva, ó. Tá vendo? A linha ela descreve uma forma nas artes visuais. A linha articular complexidade da forma. A partir de combinações variadas e infinitas dessas 3 formas básicas, derivam todas as formas físicas da natureza e da imaginação humana. As formas possuem dimensões, altura, largura e profundidade, e podem ser classificadas como bidimensionais e tridimensionais. As formas elas podem ser classificadas, né, como bidimensionais e tridimensionais. A cor, né, que também faz parte são elementos da arte visual. De todos os elementos da linguagem visual, a cor tem maior afinidade com as nossas emoções. As cores são estímulos e nos influenciam diretamente. Pode ser classificada como luz e cor pigmento. A cor possui uma temperatura quente ou fria. A cor pode ser classificada como complementar ou análoga, de acordo com a sua posição no círculo cromático. As cores são classificadas em cores primárias, cores secundárias. Primárias, secundárias, né? Textura, né? Ó, a textura também faz parte dos elementos da arte visual. Os artistas também exploram as texturas como recursos para expressar sua arte. Nós percebemos a textura dos objetos quando os tocamos ou observamos atentamente. Sua superfície, que pode ser macia, áspera, lisa, enrugada. As texturas são elementos táteis, né? Que a gente toca. Mas podem ser expressas visualmente, né? A gente olha, como nas artes gráficas, no desenho e na pintura. A composição de uma textura visual ela é feita não só por meio da utilização e combinação de linhas e pontos, mas também com manchas e efeitos gráficos. A textura é o que caracteriza o aspecto exterior das formas. Ela pode ser classificada como visual ou tátil. É o elemento que se utiliza da sensação visual ou tátil para identificar a distinção e distinguir o aspecto de uma superfície. A textura no desenho é principalmente visual e é normalmente representada pelos elementos ponto e linha que podem representar superfícies lisas, ásperas, rugosas, macias. Aqui são alguns exemplos ó, de artes visuais, ó, tá vendo? Aqui alguns exemplos de texturas, ó. Alguns exemplos de pontos, né? De linhas. O espaço, né? O espaço é um elemento muito importante nas artes visuais, pois é nele que se organiza as formas, perspectiva aos olhos e ao tato. Os artistas podem explorar o espaço de muitas maneiras diferentes, seja através do que é ocupado pela obra de arte, seja através do que existe em torno dela. A depender de como ocupam o espaço, as obras de arte podem ser classificadas como bidimensionais ou tridimensionais. As obras de artes bidimensionais são realizadas em suportes planos. Como o nome diz, tem apenas 2 dimensões, ou seja, largura e altura. Quando apreciamos uma pintura, por exemplo, costumamos ficar de frente
para ela e observar a sua superfície. Já as obras de arte tridimensionais, além da altura e da largura, também têm a profundidade. Isso quer dizer que elas têm volume e ocupam lugar no espaço. É por isso que quando apreciamos uma escultura, por exemplo, podemos observá-la de frente, dos lados, por cima, por baixo e por trás. Ó, um exemplo de tridimensional, ó, tá vendo? Tradicionalmente, obras de arte como pinturas são classificadas como bidimensionais. Relevos e esculturas são chamadas tridimensionais. No entanto, embora essa classificação exista, é importante saber que elas são cada vez menos rígidas. As colagens, por exemplo, podem ser bidimensionais ou tridimensionais, dependendo dos materiais usados pelos artistas. Observe ao lado da imagem de obra de arte Linhas em Tramas de Sônia Gomes, na exposição de Linhas em Tramas, ainda que a obra Rodilha tenha sido fixada na parede, como costuma acontecer em obras bidimensionais como a pintura, ela possui volume e pode ser apreciada de diferentes ângulos da mesma maneira que uma escultura. Mais importante do que definir se essa e se outra obras de Sônia Gomes são esculturas ou objetos, colagens ou montagens, é buscar entender de que forma a artista utiliza materiais e técnicas diferentes para criar sentidos e provocar sensações e reflexões no público. Os materiais, né? Sônia Gomes, ela utiliza materiais que nem sempre são comuns em obras de arte, já que por muito tempo os artistas privilegiaram outros tipos de materiais mais duráveis, como tinta, óleo, mármore e o bronze. A partir do século XX, alguns artistas passaram a desafiar muitas convicções sobre o que poderia ou não ser aceito em arte, abrindo espaço para o uso de objetos do cotidiano e de elementos até então pouco valorizados na produção de suas obras. Ao optar por materiais perecíveis, como tecido, renda e bordados, na produção de seus trabalhos, Sônia Gomes ela transforma esses elementos do cotidiano e cria significados diferentes e originais para eles. O tecido, né? Um tecido ele é basicamente o resultado de entrelaçamento de fios ou de fibras. Hoje existem muitos processos mecânicos e automatizados para fabricar tecidos, mas a forma mais tradicional de produzi-los é manualmente, com a ajuda de um tear, um aparelho para a produção de tecido em geral, feito de madeira. Esse trabalho manual é feito pelos artesãos, que muitas vezes, além de produzir o tecido, criam peças de artesanato que atualmente podem ser encontrados tanto em comércios locais quanto em galerias, museu e outros espaços de divulgação da arte. Para criar a escultura do tecido, um conjunto de fios do mesmo tamanho é preso ou esticado longitudinalmente no tear, formado aquilo que chamamos de urdidura. Depois, outro conjunto de fios chamado de trama e entrelaçado no sentido transversal da urdidura em movimento que dá origem. Aqui, ó, são exemplos dos traçados, né, ó, gente? Ó. Dos fios, né? Os fios traçados. Os fios usados para tecer são feitos de fibras, que podem ser naturais, de origem vegetal, animal ou mineral, artificialmente ou sintáticas. Um exemplo de fibra natural de origem vegetal é o algodão, bastante utilizado na produção de roupa. Já as fibras naturais de origem animal podem vir da secreção glandular de alguns insetos, como é o caso da seda, produzida a partir do casulo do bicho da seda ou do animal ou do pelo de animal, como a lã retirada das ovelhas. As fibras naturalmente minerais, por sua vez, podem vir de matérias-primas como o carbono e o amianto. Esse último proibido em muitos países por comprovadamente causar diversas doenças nas pessoas que trabalham com ele, né? O amianto. Exemplos, né? As fibras artificiais, como a viscose e o acetato, são produzidos em laboratórios com matérias-primas naturais, como as
celulose extraída da madeira, enquanto as fibras sintéticas, como a polimida e o poliéster, são elaboradas de derivados de petróleo. Para transformar a fibra em linha é preciso fiá-la, ou seja, torcê-la aos poucos até transformá-la em um fio. Atualmente existem máquinas de fiar manuais e automatizadas. Agora é a hora da nossa atividade, né? Primeira questão. O desenho pode ser bidimensional ou tridimensional. Explica a diferença individual de representar cada um desenho. Aqui no slide eu expliquei, né, o que é um desenho bidimensional e o que é um tridimensional, né? Tá lá na parte que diz que bidimensional é a altura e tal, né? Vamos lá olhar, tá bom? A2, para representar os elementos naturais, os objetos e as pessoas no desenho utilizam uma linha gráfica. Marca a alternativa que corresponde ao nome que damos à linha que serve para delimitar uma forma. A letra A linha imaginária. B, linha natural. C, contorno. D, linha rupestre. Ou letra E, linha invisível. Qual é o nome que damos à linha que serve para delimitar uma forma? Em um desenho podemos encontrar diferentes tipos de linha. Classifique cada tipo de linha representado abaixo. Como é o nome dessa linha? Letra A, né? Letra B, letra C e letra D, né? Essa linha aqui ela é chamada emaranhada, tá bom? Da letra D. 4. São elementos da linguagem visual. Letra A, ponto, linha, textura e desenho. Letra B, textura, cor, forma, linha e ponto. C, forma, pintura, ponto e linha. Ou letra D, cor, ponto, linha e desenho. 5. Esta é uma técnica de pintura onde o artista explora principalmente qual elemento de linguagem visual? Letra A, cor. Letra B, textura. Letra C, ponto. Ou letra D, linha. Após apreciar a obra O Gato e o Cachorro, responda quais são os tipos de linha que o artista usou. A gente pode ver a linha inclinada, a linha curva e tem várias outras linhas. Quais foram as linhas que foram usadas aqui? Até a nossa próxima aula. Um grande beijo, tá bom?